Oba Fame é forçado? Roman Reigns e Jacob Fatu está repetitivo? A saída da Asuka foi legal ou ela foi meio que jogada de lado? Tudo isso e mais alguns comentários eu vou fazer neste Sincerão da Galera, onde eu vou estar reagindo aos comentários de vocês do último Monday Night Raw. Então, se vocês quiserem saber se vocês apareceram no vídeo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com as minhas opiniões, beleza? E não deixa de fazer aquilo tudo que a gente pede, não se deixa de se inscrever aqui no canal e de clicar no like para ajudar a gente a ser mais divulgado. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos, o pessoal me chama de tiozão, e esse é o Sincerão da Galera do Raw do dia 11 de maio de 2026. E vamos começar falando sobre a Liv Morgan, né? Liv Morgan que, assim, conquistou o título na WrestleMania e desde lá não fez nada, né? E aí o normal, ele falou o seguinte: se a Liv não tivesse mostrado o título nesse segmento, eu tinha esquecido que ela é campeã. Juro, eu tava me perguntando quem era a campeã. Pois é, né, cara? É impressionante como a WWE, às vezes, ela gosta de dar uma enterrada nos talentos que mal conquistaram alguma coisa. A Liv Morgan acabou de ganhar o título, ganhou na WrestleMania, e até agora não apareceu ninguém para desafiar ela. Ela destruiu com a Stephanie McMahon e agora tá apenas segurando o título. Mas que negócio tosco, mano. Que negócio esquisito, né? Realmente inexplicável. E assim, lutadora para encarar a Liv Morgan você tem. Se você pegar o roster da divisão de duplas, você quebrar umas duas duplas ali, você encontra adversários para Liv Morgan. Mesmo no Monday Night Raw, se você quiser, você pode pegar a Io Sky e a Becky Lynch e botar para cima da Liv Morgan. Né? Não seria um grande problema. Bastaria tirar o título intercontinental da Becky Lynch e botar em alguém do midcard. Né? A gente tem até um nome, a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, é impressionante. Parece que assim, o título cai no Judgment Day e não é mais defendido. Tá lá o Dominic com o mega campeonato da AAA. A dupla do Judgment Day nunca, acho que defendeu o título uma vez antes de perder de novo. Cara, é impressionante, é realmente impressionante. Eu espero que a WWE faça alguma coisa com a Liv Morgan, arranje uma adversária para ela, para que esse título tenha alguma relevância. Senão, vai cair no buraco, vai cair no esquecimento. Agora, o Leonardo vai fazer um comentário sobre o título de duplas do Raw, né? E ele vai dizer o seguinte: espero que esse título vá para as mãos dos Street Profits de uma vez e façam uma ladder match entre eles. Division e Usos seria um lutão. Bom, já foi, né? Ele precisa lembrar que a Division tirou o título dos Usos, né? Agora, realmente, juntando os Street Profits com o Division e os Usos, seria sensacional. Pode ser uma ladder match? Pode. Pode ser uma luta de de trios, né? 3 duplas? Também pode. Eu acho que Street Profits, Division e Usos no mesmo ringue vai ser sensacional. E os Street Profits, eles no ringue hoje talvez seja a melhor dupla da WWE. Que bom que eles voltaram para a companhia. A ideia de uma ladder match é excelente. Vamos dar só um tempinho porque ladder match machuca e os lutadores acabam lesionados, tá? Então, vamos dar um tempinho, mas que eu gostaria muito que esse título realmente fosse para a mão dos Street Profits, eu gostaria. Vamos ver se eles vão acreditar nessa divisão de duplas, porque olha, todas as paradas, assim, tudo tá levando a crer que a WWE simplesmente resolveu enterrar as divisões de duplas de novo. Agora o Neto Oliveira vai fazer um comentário sobre o Oba Fame, é o primeiro de vários comentários que a gente teve sobre o Oba Fame. No Raw, vocês se lembram, ele veio pro Oba Fame Open Challenge, ninguém se aventurou a encarar o Oba Fame e ele foi lá nos bastidores catar o Angel Garza e o Humberto Carrillo, né? O Angel Humberto trouxe eles pro ringue, fez uma luta de 2 contra 1 e destruiu os dois em 1 minuto. E aí o Neto Oliveira, ele vai tecer comentários sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: eu reconheço que o Oba Fame é sinistro, mas essa construção para ele não está me agradando. Essa ideia de Open Challenge seria genial se ainda não tivesse ocorrido a luta contra o Brock. Poderia ter sido uma construção no Road to WrestleMania e o último desafiante seria o Brock. No meu ponto de vista, o Oba já ter batido no maior grandalhão que a empresa tinha logo de início já derrubou esta construção. Vamos ver o que vem pela frente, mas infelizmente não vejo mais adversários que possam dar trabalho para ele. Neto, olha só, eu vou falar pra você. Eu entendo o seu argumento e, aliás, eu achei brilhante o seu fantasy booking. Eu acho que realmente deveria ter sido feito dessa forma, com o Oba Fame vindo de baixo,
destruindo os lower carders, depois os mid carders, depois os main eventers e o Brock Lesnar ser o chefão final. Realmente, ele derrotar o chefão final na WrestleMania foi meio que puxar o gatilho numa coisa que eles poderiam ter trabalhado com mais tempo, tá? Mas parece que o Brock queria se aposentar e eles aproveitaram o Obafemi para isso. Podiam ter usado o Gunther do INSS? Poderiam. Mas usaram o Obafemi. Fico feliz por isso. O Obafemi saiu gigante da WrestleMania. Agora, ele realmente tem que ir passar o carro em cima de todo mundo mesmo. Ele tem que chegar e ter que ter essa construção. Mas eu consigo ver um caminho para ele. Eu consigo ver lutadores que ele possa enfrentar aí pelo caminho. Eu vou citar só alguns, tá? Na verdade, não sou eu que citei. Outros comentários citaram lutadores assim. Por exemplo, o Matheus disse o seguinte: tiozão, será que vai ser sustentável ter no roster 3 superastros que não podem perder, pois deixariam de ter o status de dominador imparável, como é o caso do Obafemi, do Gunther, do Bron Breakker e do Royce Keys, esse um pouco menos? Pois é, insustentável a longo prazo é, por isso que eles vão ter que se enfrentar e uma hora eles vão ter que perder, tá? A maravilha da luta livre é saber que você pode ter uma luta e a luta não acabar definitivamente. Ou seja, o Obafemi pode estar enfrentando o Gunther, pode estar aniquilando com ele, e aí no final da luta o Gunther chegar e causar uma desclassificação para poder sair da luta. Isso estende a feud por mais tempo. Isso permite que você faça lutas com outras estipulações que favoreçam o adversário. Tá? Você pode fazer, por exemplo, o Obafemi e Bron Breakker, e o Obafemi tá derrotando o Bron Breakker, entrar a Division e causar a desclassificação. Ah, poxa, tiozão, mas você tá defendendo uma luta que não tem final? Sim, às vezes ela é importante, para que você possa estender a feud por mais tempo. E eu acho que tanto no caso do Gunther, quanto no caso do Bron Breakker, você consegue fazer isso. Hoje, esses 4 lutadores eu vejo no mesmo nível de construção. Exatamente do jeito que você falou. Monstros imparáveis e inderrotáveis. Porém, numa feud longa, você pode construir dessa forma, fazendo non-finishes no começo, fazendo, por exemplo, Last Man Standing, que os dois caem e ninguém ganha, então você termina em empate, ninguém ganha, ninguém perde, e você continua a feud. Então eu acho que dá para fazer. Eu acho que esses encontros aqui eles vão acontecer mais lá para frente na carreira do Obafemi, inclusive do Royce Keys, que tá com uma construção muito boa. Ele tá se associando lá com o Jacob Fatu. Aliás, falando nele, olha que interessante, né? O Bruno falou o seguinte: tiozão, ninguém fala, mas queria saber sobre sua opinião no Sincerão. Fatu versus Obafemi. Seria uma luta bem agressiva e interessante. Quem sabe em breve, envolvendo ou não o título, seria uma luta interessante. Pois é, o Obafemi e Jacob Fatu é uma luta que intriga muito, porque o Jacob tem a persona maluquete que consegue, na minha cabeça, bater de frente com o Obafemi. O Obafemi, ele tá sendo construído como um monstro imparável, mas ele já foi parado na carreira dele. O Obafemi, até onde eu sei, teve 3 derrotas na carreira dele. Ele perdeu ainda no NXT Level Up pro Dante Chen, foi uma derrota quando ele estava no começo da carreira, ele estava treinando para começar a carreira dele na WWE. Depois, já no NXT, como monstro imparável, ele perdeu pro Tony D'Angelo, o campeonato norte-americano da NXT, e depois ele teve aquela derrota esdrúxula no ano passado contra o Ricky Sanchez pelo campeonato da NXT, que depois ele reconquistou. Então, dá para eles construírem essa besta imparável, mas eventualmente colocando alguns lutadores que podem ameaçar essa situação. Eu acho que o Jacob Fatu é um desses caras. Não vejo o Jacob como um chefão final. Eu acho que os chefões finais pro Obafemi são Gunther e Roman Reigns. Hoje eu acho que os chefões finais são Gunther e Roman Reigns. Ah, mas e o Cody Rhodes? Cody Rhodes tá no SmackDown, tá? Então esse é um problema. Mas eu acho que esse é o trajeto do Obafemi e a gente vai ter que aguardar para ver essa construção. Daqui a uns 6 meses a um ano, quando a gente vê toda a história contada, a gente vai falar assim: a WWE acertou. É só a gente ter um pouquinho de paciência. Aliás, falando em outros oponentes para o Obafemi, eu trouxe um último aqui que o Urubu do IML, que nome, né? Urubu do IML, comentou aqui: o Drew podia aceitar esse Open Challenge do Oba num pay-per-view, e aí perder e voltar face mais pra frente com Broken Dream. Sei que ele está filmando mais uma noite só.
na Itália, talvez perto da Escócia. Olha, rapaz, intrigante, hein? Eu não sei com relação ao Broken Dreams, eu adoraria ver o Drew McIntyre entrando com Broken Dreams, seria uma coisa de arrepiar. Mas só de o Obafemi tá lá, de braço cruzado, no ringue, aguardando adversário, lá na Europa, perto da Escócia, de repente lá em Londres, eles vão estar em Londres. E aí toca, você ouve o barulho da espada e começa a tocar as trombetas e as gaitas de foles e o Drew vem, meu amigo, o estádio ia vir abaixo. E aí com esses dois, dava pra fazer uma luta de uns 10 a 15 minutos com non finish. De repente com alguém causando a desclassificação do Obafemi numa field que vai desembocar no SummerSlam, tá? Então eu acho que dá pra fazer sim, gostaria muito de ver, e assim, a gente sabe que o Drew é ótimo nesse tipo de luta de violência e ele com certeza mandaria muito bem enfrentando o Obafemi. Achei brilhante a sua sugestão, Urubu. Agora vamos sair um pouquinho do âmbito de Obafemi e vamos falar sobre The Vision e Seth Rollins, né? E aí o Marcos Vinícius vai falar o seguinte: fala, tiozão. Eu gostaria que nessa storyline da The Vision o Seth se aproximasse do Montez com assuntos de paternidade, tipo pai experiente e pai novato. Colocar uma veia de humor ali também a estabelecer um caminho para essa aliança. Não sei se combinaria com o tom da rivalidade, mas é algo diferente a se explorar. Olha, Marcos, eu vou te falar uma coisa, é assim, criativo você é, sabe? Às vezes a gente não precisa complicar tanto uma associação, né? A gente não precisa encontrar paralelos na vida das pessoas para elas se aliarem na luta livre. Mas o que eu posso dizer é que a sua sugestão foi intrigante. Realmente teria que ser num ponto assim. Teria que ser aquela comédia fina, não ser escrachado. Porque eu acho que, assim, Seth Rollins e Montez Ford fazendo comédia escrachada não combinaria. Vão fazer o quê? Os dois botando fita na mão e conversando sobre que tipo de fralda que eles usaram, ou que tipo de talco que eles compraram, ou qual foi o mercado que tinha a fórmula mais barata. Cara, é intancável um negócio desse se eles resolvessem mostrar isso na televisão. Mas que poderia nessa história rolar ali uma conversa, né? Um ponto de contato que permitisse que os dois sentassem, conversassem e tal, poderia, tá? Mas assim, posso dizer que você é bem criativo, você sentaria perfeitamente na mesa do criativo na época do Vince McMahon, porque cara, eu fiquei pensando assim nos cenários, né, de histórias para Montez Ford e Seth Rollins conversarem sobre a paternidade. A única coisa que me veio foram segmentos escrachados da época do Vince McMahon, meu irmão. Então, assim, parabéns pela sua criatividade. O Normal, que fez o primeiro comentário, voltou, porque fez vários comentários legais, e um deles foi sobre a Asuka, né? E ele disse o seguinte, sobre a aposentadoria da Asuka e a possibilidade dela voltar para o Japão. Tem uma questão que o Blasco nos lembrou na call. A Asuka saiu queimada do Japão. Não sei como está a relação dela com o pro wrestling japonês, mas isso me deixa na dúvida se ela realmente vai ter espaço para lutar lá. Eu quis trazer esse comentário porque assim, a gente viu nessa segunda-feira que a Asuka deixou a WWE. Efetivamente, ela deixou a WWE. Ela apareceu com o face paint dela de face, né, só com a listra preta, sem aquela maquiagem pesada. E ela basicamente passou de novo o bastão para Io Sky, já tinha feito isso no Backlash, e disse, olha, eu estava esperando para que alguém carregasse meu legado, esse alguém é você, segue o jogo. E ela pegou a malinha dela e foi embora. Assim, as notícias que vieram da WWE, das fontes da WWE, são de que ela não foi embora, ela está semi-aposentada, ninguém sabe o que isso significa, tá? Pode ser que ela volte para o Japão? Pode. E aí o questionamento é, será que o fato da Asuka ter saído mal do Japão faria com que ela não fosse bem recebida hoje? Por que ela saiu mal do Japão? Justamente porque ela questionava o sistema de Joshi e de senpai e kohai, de líder e liderado, né? Ela não gostava da ideia de ter uma pessoa acima dela mandando nela e mandando que ela fizesse as coisas, né? Carregasse mala, preparasse a roupa para utilizar, tal. Ela nunca aceitou isso. Lá no Japão isso é muito forte, né? Essa questão de senpai e kohai não é só
na luta livre Joshi japonesa, também é na luta livre masculina, também é no sumô, também é no MMA, em todos os esportes de combate, no judô, você tem isso, tá? É uma coisa cultural da sociedade japonesa. Então, a grande questão aqui é: será que os japoneses ficariam ressentidos com o retorno dela, considerando que a Asuka que foi embora não é a mesma Asuka que está voltando? A Asuka que foi embora era uma grande lutadora da Stardom, né? Mas que, assim como ela, tinham várias outras. Agora ela está voltando como a lenda da luta livre, futura Hall da Fama da principal companhia de luta livre do mundo, que é a WWE, múltiplas vezes campeã mundial da WWE. Eu acho que o papo é diferente. Eu acho que o respeito pelo que a Asuka conquistou, levando o nome da luta livre japonesa para os Estados Unidos e para o mundo, vai superar esse tipo de ressentimento que eles possam ter. Além do mais, a Asuka, se ela voltar a lutar no Japão, vai trazer novos fãs para a companhia, vai trazer um movimento financeiro para a companhia. Então, por mais que o japonês tenha um senso de honra e de hierarquia muito forte, eles também são pragmáticos. Então, eu acredito que a Asuka, quando voltar, terá uma boa recepção. E se ela trabalhar ajudando outras lutadoras a, de repente, conseguir uma ponte e ir para os Estados Unidos, eu não vejo um grande problema. Eu acho que ela vai ser bem aceita assim, tá? Agora nós temos um comentário sobre a Sol Ruka, né? E aí o Vinícius ele fez um comentário que me intrigou, tá? Ele vai dizer o seguinte: eu realmente acredito que a Sol Ruka vai abandonar o Soul Snatcher. É um golpe lindo, mas que é muito inconsciente. E nos últimos tempos ela veio errando ele bastante, mesmo que algumas vezes, como nessa luta, sendo parte do storytelling da luta. E agora contra a Io, o golpe mal executado foi o que custou sua vitória. Acho que podem usar essa desculpa para trocar o golpe dela. Vinícius, eu estou contigo. Eu acho que eles podem sim usar essa desculpa para trocar o finisher dela. E vou falar uma coisa para você. Vai ser o maior erro que eles vão cometer. A Sol Ruka, ela é espetacular no ringue. Ela é uma lutadora que, de todas as ex-ginastas que vieram para a WWE, ela é que apresenta a melhor amplitude e qualidade de execução dos seus golpes. É uma coisa muito bonita de ver, tá? O springboard corkscrew plancha que ela aplicou na Io Shirai na última luta é coisa de luteador aplicar. É muito difícil de ser aplicado e ela aplicou como se não fosse nada. A Sol Ruka é simplesmente espetacular no ringue. E o Soul Snatcher é hoje se não for o finisher mais bonito, mais plástico da WWE. Então tirar esse finisher dela vai ser um pecado. Eu só vejo esse cenário se ela se tornar heel. Tá? Que é uma coisa que muita gente não concorda. Tá? Tem gente que não gosta da ideia da Sol Ruka se tornar heel. Eu apenas disse no vídeo que a forma como a Sol Ruka estava reagindo, sorrindo meio sem graça, de soslaio, ao falar com a Io Shirai, pareceu suspeito. Tá? Então pode ser que a Sol Ruka esteja sendo preparada para se tornar heel, por mais estranho que isso possa ser. Tá? Mas, em todo caso, eu acredito que se eles fizerem isso, eles podem sim trocar o finisher dela. Porque o Soul Snatcher gera muitos aplausos. E como a gente sabe, a WWE nerfa lutadores que se tornam heels. Inclusive teve comentário sobre isso. Pô, eu não gostaria que a Sol Ruka se tornasse heel, ela vai ser muito nerfada, pode estragar a persona dela. Pode. Mas eu estou com medo de que isso possa acontecer. Tá? E aí teve não sei se foi a mesma pessoa que falou o seguinte: poxa, mas se a Sol Ruka se tornar heel, ela não vai ter oponentes, porque a gente só tem heel no Monday Night Raw. Tem a Liv Morgan e a Becky Lynch. Mas e aí? Bom, e aí que o maridão da Becky Lynch é face. Então pra Becky Lynch se tornar face também custa pouco. E aí nesse cenário, a Becky Lynch poderia tornar face e a Sol Ruka poderia se tornar heel. Tá? Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser a construção da Sol. Tá bem no comecinho, eu tô gostando do que eu tô vendo. Realmente, dessa vez, ela errou o Soul Snatcher de propósito para poder tomar o pinfall. Se acontecer isso em cadeia, em várias lutas, o Soul Snatcher não funcionar,
e isso entrar na storyline e na lore da Sol Ruka, eles vão trocar. E aí a gente vai ter que ver pelo que vai ser trocado. Espero que seja por algo melhor. Agora o Cadu, ele vai fazer um comentário sobre o Bruto e o Julio. Ele diz o seguinte: o Brutus quebrando quando falou um pouquito me destruiu. Pena que todos vão ser demitidos quando acabar essa storyline dos Lois americanos. Olha só, cara, eu achava que essa galera ia ser demitida lá no começo do ano. Já rolaram 2 sequências de demissões na WWE e os caras ainda estão aí. Na verdade, o que eu tô achando é que essa história dos Lois americanos salvou o emprego de todo mundo. Salvou o emprego do Bruto, salvou o emprego do Julio, que é o Brutus e o Julius Creed, salvou o emprego do Bravo e do Raio, tá? Que dizem as más línguas que são Tyler Bate e o Pete Dunne. Esses dois já teriam rodado se não fosse essa persona, tá? E pode ter salvado o emprego do Ludwig Kaiser, que dizem as más línguas que é o El Grande Americano 2. O Chad Gable eu acho que estaria seguro, que dizem as más línguas que é o El Grande Americano original, tá? E o Chad Gable eu acho que estaria seguro, porque ele é um bom lutador, eles poderiam tornar ele face, e aí fazer aquela construção dele de underdog e tudo mais. O resto, cara, pra mim estaria todo mundo na fila do RH. Essa storyline dos Lois americanos salvou eles. E aí, meu amigo, se eles estenderem isso por um tempo e eles se prestarem a lutarem lá na AAA, lá no México, eles vão manter o emprego. Porque a WWE, ela tá querendo alavancar a sua imagem no México. Entendeu? Eles querem levar público da WWE a assistir AAA e isso tá dando certo. As nossas lives da AAA batem muito de frente com os shows semanais. Tem um público cativo de luta livre aqui no nosso canal e vai fazer com que essa imagem da WWE no México alavanque, aumente. Eles precisam botar gente lá. Então a gente tem visto o War Raiders, que na minha opinião também já teriam rodado, não rodaram ainda, estão lá. A gente vê a Bayley, muita gente falando mal da Bayley, que a Bayley vai ser mandada embora, vai pra AEW, não sei o quê. Andou dando os pulos lá. A Nery andou dando os pulos lá. Agora o Bruto e o Julio e mais o Tyler Bate e o Pete Dunne, no caso do Bravo e o Raio, e o El Grande Americano, e o El Grande Americano 2, e o Dom Dom. Tem uma renca de lutador da WWE indo parar lá no México. Então, eu acho que essa associação vai fazer com que alguns empregos sejam preservados. E eu tô achando que essa galera vai ficar empregada na WWE por um tempo. Agora, o Valete Mane vai fazer um comentário sobre os Los Garza, né? E aí ele vai dizer o seguinte: tiozão, aparentemente Los Garza vão ser demitidos. Fizeram postagem do Twitter com tom de despedida. Que pena que a WWE acabou com a divisão de duplas. Pois é. Rapidinho. Chegou a hora do heel turn. Meu Deus do céu. Qual é o seu problema, WWE, com luta de duplas? O Vince McMahon voltou pra companhia e a gente não tá sabendo. Porque, cara, não dá pra entender. A melhor coisa de 2025 foi a divisão de duplas do SmackDown. 2 lutas TLC maravilhosas, 5 estrelas. Um verão espetacular com essas duplas se matando no ringue. E aí vocês vão e saem demitindo todo mundo do nada. Aonde vocês estão com a cabeça? É para enterrar mesmo a divisão de duplas? É para a divisão de duplas ser uma divisão de encosto de gente que nem na época da PG era, que fazia duplas aleatórias só porque vocês não queriam botar main eventer para se pegar lá no topo? Pelo amor de Deus, não tem por que fazer isso. É só vocês verem o que vocês fizeram no ano passado, aquelas maravilhas, aquelas coisas incríveis que vocês apresentaram na divisão de dupla do ano passado, e vocês fazerem a mesma coisa. Não precisa reinventar a roda. Vocês têm ainda duplas incríveis que podem trazer lutas incríveis pra gente. E tem dupla vindo da NXT. Você tem Rankin Tank, você tem o OTM, você tem Dark State, você tem um monte de gente, tem Vanity Project. Vai fazer o que com essa galera se não tem divisão de duplas? Pelo amor de Deus, pelo menos faz algumas lutas e mantém o emprego desses caras, entendeu? Em vez de ficar simplesmente mandando embora. Mas os Los Garzas eram jobbers. Tá, mas eles eram jobbers, eles aceitavam ser jobbers. Eles tinham a função. Ser jobber é bom para esses caras, eles ganham dinheiro participando dos shows. Eles não estão nem aí. Eles chegam lá, eles perdem, ganham o seu dinheirinho e vão embora. Na própria Chelsea Green falou isso. Eu não me importo de perder, eu só quero aparecer. Então, para com essa palhaçada de mandar as duplas embora e apresenta um produto legal pra gente. Entendeu?
Pomba, não dá pra entender, senão daqui a pouco vocês estão perdendo essas duplas todas pra AEW, a gente vai ter luta 7 estrelas lá dessas duplas com os Young Bucks, depois vocês vão perder a audiência, eu quero ver, entendeu? Eu não quero cobrir AEW, porque AEW não tem divulgação nessa porcaria desse país, entendeu? Que não gosta de luta livre, e aí eu vou ter que ficar cobrindo AEW, porque só vai ter AEW, porque daqui a pouco vocês vão estar se falindo, mandando todo mundo que é bom embora. Para com isso. Ah, fala sério, pronto. Desopilei, tô de boa, tô levinho, vamos pra próxima. Araújo Neto vai falar sobre Roman Reigns, né? Roman Reigns, que eu falei no vídeo que em junho ele não ia aparecer, né? E aí ele atualizou aqui. Ele disse o seguinte: tiozão, o Roman tá agendado para esse Clash in Italy e também mais 2 datas em junho. Ele colocou a agenda atualizada nas redes sociais. Tiozão, você sabe que eu sou fã do Reigns e da Bloodline, não sabia. Mas essa situação já tá ficando chata. Toda semana a mesma coisa. Já tá na hora da Bloodline voltar. Reigns dá uma guilhotina no Jacob e ele reconhecer ou não o Roman e seguir o rumo dele. E o Reigns começar as suas defesas contra a Seth, The Vision, etc. Olha só. Eu coloquei esse comentário aqui, mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não vou elaborar muito sobre o tema. Por quê? Porque essa semana vai sair um vídeo que eu gravei com o Matt falando só sobre a rivalidade de Jacob Fatu e Roman Reigns. Tá? E aí a gente vai ter um vídeo inteiro falando sobre esse assunto. O que eu posso adiantar é que eu concordo contigo, está repetitivo. Porém, isso pode fazer um sentido bem legal lá para frente. Então, se você quiser saber a minha opinião específica sobre esse tema, fica ligado. Quando sair o vídeo no canal do Mets essa semana sobre essa rivalidade de Jacob Fatu e Roman Reigns, assiste lá, porque aí você vai ver a minha opinião sobre o assunto, beleza? Agora o Jackson Silva vai chegar e vai falar uma coisa que eu acho interessante, né, sobre essa rivalidade. Tomara que o próximo combate entre o Roman e o Jacob tenha alguma regra especial, uma Steel Cage seria legal. Verdade, eu acho que essa rivalidade pede uma Steel Cage sim, tá? Não uma Steel Cage, mas assim, alguma luta com estipulação. Poderia ser uma Bloodline Rules, né, cabe ali com a história da família. Poderia ser qualquer outra coisa, mas eu acho que ela precisa de uma estipulação, ela não pode ficar do jeito que tá, né? Desde que pode ser uma Tongan Death Match, né? E que seria na verdade uma briga de rua. Porque a WWE não vai botar arame farpado, nem ringue explodindo, nem vai botar aquário, nem cama de prego e nem nada do tipo que nem a AEW faz, né? Seria uma Tongan Death Match sanitizada pro público da WWE. Mas eles poderiam fazer qualquer coisa assim para trazer um sabor a mais para esta luta, tá? Então eu concordo com você, essa revanche não pode ser num X1 simples, tranquila, tem que ter uma regra a mais, uma pancadaria, e eu acho que eles já deram direcionamento para isso com o Roman Reigns dando várias cadeiradas no Jacob Fatu na segunda-feira. Então se o Roman partiu para ignorância com as cadeiradas e depois o Jacob mandou um shield bomb na mesa no Roman e depois o Spear lá na barricada, então eu acredito que sim, a próxima luta vai ter alguma estipulação. Eu chuto uma Street Match ou uma Bloodline Rules Match, que nada mais é do que uma Street Match, tá? E para terminar, vamos para o nosso comentário. Cara, eu comentei sobre isso na live, tá? E o Gilberto, ele trouxe uma imagem tão medonha, cara, que chega a dar nervoso. Ele disse o seguinte: fala, tiozão, quando eu vi o Jacob lambendo o título, só lembrei que o CM Punk tinha usado ele de cueca. Cara, meu Deus do céu, só de vir a memória essa cena, essa imagem, e aí depois o Jacob fazendo o que fez, cara, eu espero que não seja o mesmo cinturão, ou que, se foi o mesmo cinturão, que ele tenha sido mergulhado em ácido para poder tirar todas as bactérias daquele troço, porque olha, só pensar na contaminação que deve estar aquele troço por causa dessa situação do Punk, olha, é um negócio medonho. Eu espero realmente que a WWE limpe direitinho os seus cinturões, porque do jeito que tá, meu amigo, não dá. Tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado por terem mandado seus comentários para o nosso Sincerão da Galera. Fiquem ligados no nosso canal para o restante da semana, para a nossa programação, vai ter muito vídeo legal vindo aí. E desde já, eu quero pedir que você continue nos apoiando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype, não esqueça do hype, o hype é legal. E acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, desde já, meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço e até a próxima.